já pode adorar a Deus, já pode glorificar ao nome do nosso Senhor. Meus irmãos, nós temos como tema do nosso culto de ensino de hoje 3 passos para Canaã, ou 3 passos para chegar a Canaã. Os irmãos que têm Bíblia, abra a sua Bíblia no livro do profeta Josué, no livro do profeta, guerreiro e líder Josué, no primeiro capítulo. Josué, capítulo 1, versículo 8. Os irmãos já localizaram o texto sagrado? Amém? Josué fica no Antigo Testamento. Fica logo após o livro de Deuteronômio e antes do livro de Juízes. Josué é o 6º livro da Bíblia. Amém? Vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Bíblia aberta, olhos fechados, vamos dar graças ao nosso Deus. Meu Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos por este pão que hoje nos é dado pelo teu Espírito. Este pão que é repartido, meu Deus, entre os teus filhos na tua casa, para o nosso fortalecimento, para o nosso refrigério, Pai, para a nossa libertação. Em nome de Jesus, vem com esta palavra, Pai, nos dá crescimento na graça e na sabedoria. Venha com esta palavra iluminar os nossos passos, guiar-nos por este caminho, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Amados, primeiro capítulo do livro de Josué, a temática é objetivo e sucesso. Logo após a morte de Moisés, Josué ele assume o posto de líder. Ele recebe a incumbência de guiar o povo de Israel e o colocar na terra prometida. Neste momento do capítulo 1 do livro de Josué, a única coisa que divide Josué e o povo da terra prometida é apenas o rio Jordão. Ou seja, eles estavam bem próximos da terra prometida. E o objetivo era bem claro. O objetivo era que ele guiasse o povo e o colocasse lá dentro da terra prometida. E Deus ele deixa bem claro durante todo o capítulo 1, quando Deus prescreve uma série de orientações e ordenanças a Josué, que o sucesso daquela empreitada se daria se ele cumprisse totalmente as orientações e as ordens de Deus. Ou seja, ele só iria obter êxito naquela missão que foi lhe dada por Deus,
se ele cumprisse todas estas orientações que durante todo o capítulo 1 Deus lhes dá. A história tanto da libertação do povo de Israel do Egito, como também a sua peregrinação pelo deserto, e também este momento crucial de possuir a terra prometida. A Bíblia nos diz que todas estas coisas, elas vêm para a igreja do Senhor como figura da obra de Cristo e da esperança da igreja. Passados mais de 3.000 anos desde que este fato com Josué aconteceu, nós nos encontramos aqui nesta igreja também rumando em direção à terra prometida. A nossa Canaã, a nossa terra prometida, não é uma localidade aqui no Brasil, ou na Europa, ou na Ásia, Oceania. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, ele diz que a nossa cidade, a nossa pátria está no céu, de onde também nós aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Josué aqui, ele estava lutando para possuir uma terra prometida que estava localizada aqui embaixo. Nós hoje estamos lutando, batalhando para possuir uma terra prometida que está lá em cima, que é incomparavelmente maior e superior e mais bela do que a Canaã que Josué estava tentando conquistar. No versículo de número 8 do primeiro capítulo, Deus, figuradamente, ele nos mostra que, assim como a terra prometida não estava muito longe de Josué, a terra prometida da igreja que está lá no céu também não está muito longe. Se eu perguntasse aos irmãos qual é a distância em que a igreja está da terra prometida que está lá no céu, acredito que alguns irmãos poderiam dizer: irmão, é uma grande distância, está longe demais, é milhares e milhares de quilômetros, irmão, não dá para ir nem com a nave espacial, é muito longe. Mas por esta palavra nós aprendemos que a terra prometida, ela não está longe da igreja do Senhor. Esta terra prometida está apenas a 3 passos da igreja do Senhor. Versículo 8. Deus, ele dá uma ordem, não é um conselho, é uma ordem que Deus dá. Deus dá 3 ordens a Josué, que nós iremos meditar, refletir nesta noite. Nós não iremos refletir na ordem das orientações de Deus, até porque isso não importa, porque essas 3 ordens, elas devem serem feitas simultaneamente. Versículo 8, Deus diz a Josué: não cesse de falar. Repita comigo: falar. Fala na sorte: falar. Prontinho. Deste livro da lei. Antes, medita. Repita comigo: medita. Prontinho. Nele, dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer. Repita comigo: fazer. Segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pronto, você já falou os 3 passos que nós temos a ter Canaã celestial. E o primeiro passo que nós iremos refletir nesta noite é a meditação na lei de Deus. Meditação é diferente de leitura. Na leitura, eu alimento o meu intelecto. Na meditação, eu alimento o meu espírito, a minha alma. Meditar é colocar uma total e grande disposição mental
de toda a minha alma, de todo o meu coração, para compreender a palavra de Deus. Então, quando Deus dá esta ordem a Josué, Deus não está falando: olha, eu quero que você leia. Não é isso. Deus está cobrando de Josué uma inteira disposição, para que ele, de tal forma, pegasse a lei de Deus e trouxesse para dentro de si, que ele aplicasse toda a sua capacidade física, toda a sua capacidade emocional, sentimental, para compreender a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Vou falar algo bem forte. Talvez as crianças que estão aqui não vão se sentir bem em ouvir. Tem muita gente que não vai se sentir bem em ouvir isso. É bem forte que eu vou falar. Houve um estudo que mostrou que mais da metade dos cristãos não meditam diariamente nas Escrituras. Forte. Isso aqui é triste. Mais da metade dos cristãos não meditam diariamente nas Sagradas Escrituras. E pior, e quando meditam, não meditam corretamente na Sagrada Escritura. O que está acontecendo? Lembrando que são 3 passos, são 3 ordens que devem ser cumpridas simultaneamente. E Deus é bem claro ao dizer: se você fizer isso, você vai ser bem sucedido, você vai chegar lá na terra prometida. Quando eu deixo de meditar na palavra de Deus, eu estou abrindo mão de possuir a cidade celestial que me foi preparada por Deus. Eu estou abrindo mão da minha salvação, assim como Esaú abriu mão da primogenitura. Há muitos crentes que leem a Bíblia, mas não meditam na Bíblia. Você precisa aprender a meditar na palavra de Deus. Porque quando você aprende a ler, mas não a meditar, o que acontece? Você vai saber versículos de cor, você vai saber texto de cor, porém a palavra de Deus não terá uma eficiência na sua vida, não vai lhe trazer nenhum benefício. E o pior é que muitas pessoas não se dedicam à leitura da palavra de Deus, à meditação da palavra de Deus, porque acham que isso não lhes irá trazer nenhum tipo de benefício. Totalmente errado. A palavra de Deus é um tesouro com grande riqueza para a sua vida. Você precisa aprender uma coisa: sem a meditação na palavra de Deus, escute o que eu vou dizer, e se puder até anote, você não verá e não possuirá a cidade que Jesus preparou para a igreja. Você não vai ver. A meditação diária das Sagradas Escrituras não é um conselho de Deus, é uma ordem de Deus. Tanto aqui em Josué, no versículo 8, Deus diz: medita nele dia e noite. Ou seja, Deus está falando do cotidiano. Lá em Salmos, em número 1, o salmista diz que aquele que serve a Deus tem prazer na lei de Deus e nela medita o quê? De dia e de noite. Sempre que Deus vai ordenar a meditação na sua palavra, Ele deixa bem expresso que esta meditação deve ocorrer no cotidiano, diariamente. Não é algo falhado, é algo diário, é uma disciplina.
Quando você abre a Bíblia, você não está abrindo qualquer livro, você está abrindo a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, Deus, Ele está abrindo a boca e falando com você. Há muitas pessoas que dizem assim: Deus não está falando comigo. Os irmãos que têm a Bíblia, leia aí, vocês, cada um, leia aí o versículo 8. Vocês, leia aí. Vocês, pode ler, pode mexer a boca. Leia aí, vocês. Terminou? Qual foi a voz que vocês ouviram aí? Irmão, eu ouvi minha voz. Não, você ouviu a voz de Deus. Se fosse qualquer outro livro, seria a sua voz. Mas quando você abre a Bíblia e vai ler, é a voz de Deus falando com você. É esta voz que é a voz de Deus. É esta voz que você precisa ouvir, que é a voz de Deus, a voz da palavra de Deus. É isto que você precisa entender. Sempre que for meditar na palavra de Deus, procure um lugar reservado. Se não tiver um lugar reservado, se esforce da mesma maneira. Separe o momento do dia, é o momento da leitura da palavra. Você gosta de meditar pela manhã? Não é aquela meditação de apenas de um versículo, não. É meditar capítulo por capítulo, livro por livro, e meditando e se alimentando. Procure um lugar, pegue a sua Bíblia, pegue ela. Antes de qualquer coisa, ore. Nunca comece uma meditação sem orar. Tem crente que ele chega assim, ó, pega a Bíblia, ele abre e já vai. Não, não é assim. Você só consegue entender por orientação do Espírito Santo. Isto aqui está oculto ao mundo, aos grandes e poderosos, mas o Espírito Santo de Deus revela aos pequeninos, aos humildes, aqueles que pedem a orientação de Deus. Abriu a Bíblia: Senhor, eu irei iniciar a meditação da Tua palavra. Me ajuda a compreender a Tua vontade. Me ajuda a entender o Teu querer para a minha vida. Me ajuda a compreender. Amém. Comece a ler. Não tenha pressa. Para terminar, não tenha pressa. Leia. Chegou na genealogia, não pule. Nós acreditamos na inspiração verbal e plenária da Sagrada Escritura, ou seja, cada vírgula foi inspirada por Deus. Não pule. Não pule. Continue lendo. Continue lendo. Porque lá tem segredos que Deus vai lhe revelar. Até na genealogia Deus vai lhe revelar segredos. Leia, meditando. Não é a leitura, é a meditação. Trazendo para dentro. Olhando e trazendo para dentro isso. No hebraico, meditar dá a entender uma leitura em voz bem baixinha, que é o meditar. Uma leitura em voz bem baixinha. Uma meditação. É quando você abre a sua mente, você abre o seu coração, você abre a porta espiritual da sua vida para a palavra de Deus. Você diz: agora eu vou meditar na palavra de Deus, seja o que for que Ele vai me falar, eu vou absorver. E não vai na roleta russa não, porque tem crente que ele vai meditar, ele faz isso aqui, ó, oh, Senhor meu Deus, seja o que for, e pá, e abre assim, e vai. Não. Deus não quer que seja assim. Não é desta maneira. Você tem que começar pelo início. Você tem que começar no início do livro, capítulo por capítulo, e ir até o final. E ir meditando na palavra de Deus, e trazendo para dentro, e absorvendo a palavra de Deus. A cada versículo, Deus falou com você, pare imediatamente, ore. Senhor, obrigado. Você leu, por exemplo, no versículo 9: não tu mandei eu ser forte e corajoso. Pare imediatamente. Senhor, ensina a ser forte e corajoso. Me concede força. Isso que é meditação. Leitura, você leu, passou, não está nem aí.
Meditação não. Não temas nem te espantes. Amém, Senhor, eu creio, eu tomo posse desta palavra, eu não vou ter medo, não vou me espantar. É Deus falando com você. Se você for fazer isso todos os dias, você vai ver a grande progressão espiritual na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Deus vai abrir os seus olhos. Coisas que você não enxergava, você vai passar a enxergar. Coisas que você não entendia, você vai passar a entender. Você vai receber uma graça diferente da parte de Deus, uma sabedoria, uma inteligência. Escute, até dons Deus vai te conceder. Até dons, capacidade para realizar diversas obras, Ele vai te conceder através da meditação da palavra. Meditar é se relacionar com a palavra de Deus. Existe um princípio de todo relacionamento, que é: todas as partes envolvidas no relacionamento devem estar vivas. Você vê uma pessoa se relacionando com o morto? Não tem como. O morto, ele não fala, ele não ouve, ele está morto. Então não tem como você se relacionar com algo que está morto. Mas a palavra de Deus é o quê? Hebreus. Abra sua Bíblia aos Hebreus, no capítulo 4. Aos Hebreus, no capítulo 4. Aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A Bíblia diz: a palavra de Deus é viva. Irmão, a palavra de Deus é viva. Isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro de historinha, um livro de contos de fada. É viva. Ou seja, quando você se assenta na sua casa e abre a Bíblia, você está se relacionando com Deus. Você está ouvindo a voz de Deus, andando com Deus, porque a palavra de Deus é viva. Irmão, eu abro a Bíblia, mas eu não consigo ver nada que Deus está falando comigo. Uma coisa, o fato é que a palavra de Deus é viva. Se você está lendo, está tentando meditar e não está recebendo nada da parte de Deus, então quem está morto é você. Então você precisa ser ressuscitada por Jesus. O que é isso? Nascer de novo. O ateu, ele lê a Bíblia 1000 vezes, não surte nenhum efeito nele, porque a Bíblia está viva, mas ele está morto. Agora, quando eu sou ressuscitado por Jesus, quando eu sou gerado de novo por Jesus, eu abro a palavra de Deus e eu vou colhendo as bênçãos da palavra de Deus. Irmão, quando eu passo por um versículo que Deus está falando de força, eu tomo posse e eu recebo naquele momento força da parte de Deus. Quando eu estou passando por um versículo que fala sobre cura e eu estou doente, eu tomo posse da minha cura, meu irmão. Quando estou lendo um versículo, meditando um versículo que fala sobre libertação, eu tomo posse da minha libertação. Isto que é meditar na palavra de Deus e tomando posse e pegando, meu irmão, essas preciosidades, esses tesouros da parte de Deus, porque a palavra de Deus é viva e o que? Eficaz. É viva e eficaz. Irmão, estou desanimado. Medita na palavra de Deus que você vai ver. Medita. Irmão, estou muito fraco, não consigo orar. Medita na palavra de Deus que você vai ver. Medita. Irmão, não consigo jejuar, não consigo me firmar. Medita na palavra de Deus para você ver. Para você ver o refrigério que vai chegar na sua vida, para você ver a mudança que vai acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus é viva e também é eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Presta atenção agora. E penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. A palavra de Deus, ela penetra dentro de nós. Ela penetra dentro de nós. Quando você está meditando na palavra de Deus, Deus lhe fala coisas, meu irmão, que se você for falar para o irmão, olha, Deus falou comigo, ele não vai entender, porque a palavra de Deus, ela vem com intimidade dentro de nós, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Quem já chorou meditando nas Escrituras sabe o que é isso. Tem crente que nunca chorou lendo a Bíblia, meditando, nunca chorou. Nunca chorou. Quantas vezes a gente está lendo a Bíblia, está meditando, e a palavra de Deus é vida, a gente está se relacionando, é eficaz. Lá dentro de nós tem um buraco, tem uma necessidade. O homem ele não consegue enxergar, mas a palavra de Deus é viva. Aí ela entra dentro de nós. E Deus vai trabalhando, Deus vai mexendo dentro de nós. Daqui a pouco nós estamos derramando lágrimas e dando glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio na sua palavra, aleluia. E a palavra de Deus vai trabalhando, vai movendo o meu coração, vai moldando os meus pensamentos, vai me capacitando, vai me discernindo. Eu tomo posse da vitória. Muitos crentes naquele último dia irão ficar de fora da cidade. Eles não vão conseguir avançar. Por quê? Porque está faltando passo, meditação da palavra. Eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Eles vão até se esforçar, mas não vão conseguir. Porque o passo é esse aqui, ó. Meditar na palavra de Deus. Deixar que a palavra de Deus penetre dentro de cada um de nós e nos possua, meu irmão. Essa foi a ordem de Deus a Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Aleluia! Você pode glorificar o nome de Deus pela palavra dele, meu irmão? Deixa eu te perguntar, você já meditou na tua Bíblia hoje? Já meditou na sua Bíblia? O que eu quero ouvir não é glória a Deus, é sim ou não? Ô glória! Não, irmão, não meditei não. Pois é, chega em casa, você vai meditar. Você não vai para a cama sem meditar. O crente que ele está cheio da palavra de Deus, quando chega um dia é raro, mas quando chega um dia que ele esquece, ele vai para a cama, ele pensa, tem alguma coisa está faltando. Não meditei na palavra. Ele levanta, não vou meditar na palavra. Ele pode estar quebrado, pode estar cansado. Não, vou ter que meditar na palavra de Deus. Eu vou ler, nem que for um capítulo. Nem que for um capítulo eu vou ler. Vou meditar. Ele medita, depois ele fecha a Bíblia e vai dormir. Por quê? Porque a palavra de Deus está se relacionando com ele. Eles são íntimos, eles são amigos da palavra de Deus. A palavra de Deus é amiga dele. Então ele não vai dormir, ele não vai virar o dia sem antes meditar na palavra do Senhor Jesus. Meu querido, que Deus dê disposição a você para meditar na Sagrada Escritura. Que Deus dê tanta disposição que nunca mais haja em teu coração fadiga, tédio e preguiça para meditar na palavra de Deus. Porque isso é sinal de que a sua carne está mais forte do que o teu espírito. E muito em breve, se é que você já não se afastou totalmente da presença de Deus, que muito em breve você irá para fora dos caminhos do Senhor. O cristão não pode sentir isso. Continua o versículo 8: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. É outro passo. O saber sem prática para nada presta. Eu não medito na palavra de Deus para aumentar o meu conhecimento teológico e intelectual, mas eu medito na palavra de Deus para trazer uma sabedoria prática para a minha vida. É uma mudança na prática para a minha vida. É por isso que Deus fala: Josué, você vai meditar, sabe para quê? Para ter o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. O cristão, ele sabe da importância da palavra de Deus, que é o fundamento da sua vida. A palavra de Deus, meu irmão, ela é o fundamento do caráter do homem e da mulher. Nunca confie em uma pessoa que não ama a Bíblia. Nunca confie. Porque a palavra de Deus é o fundamento do caráter do homem. Nunca confie. Uma pessoa que não gosta de meditar, passa um dia, 2, 3, 4 dias, olha que vai começar a aparecer fissuras morais na sua vida. Olha que vai começar a aparecer uma mornidão espiritual tremenda na sua vida.
Olha que vai começar a aparecer tantas pedras no caminho, você vai se embaraçar e vai ao chão. Porque a palavra de Deus é o fundamento. É ela que molda o nosso caráter, é ela que molda a nossa personalidade. Quanto mais você lê, quanto mais você medita na palavra de Deus, você se torna uma pessoa menos estressada, uma pessoa menos ignorante, uma pessoa que vai eliminando a inveja, a rivalidade de dentro do seu coração. Você vai se tornando uma pessoa melhor, que medita, não é que lê, porque tem muito que lê, mas não medita. Esses que leem e não meditam, isso aí é fora. Mas os que meditam, vai se tornando uma pessoa melhor, vai se tornando um crente melhor, um crente mais espiritual, um crente mais sensato, mais sensível às coisas de Deus, um crente mais atraído às coisas de Deus. Então, quando Deus está falando para fazer, Deus está falando: olha, quando você meditar, Josué, na minha palavra, o seu caráter será moldado pela minha palavra. Você vai agir de maneira diferente, você vai andar de maneira diferente, porque você está absorvendo a minha palavra, você está deixando que a minha palavra penetre nas suas entranhas, você está permitindo que a minha palavra penetre na sua mente, no seu coração, e ela está mudando o seu caráter, ela está mudando a sua personalidade, e você vai começar a agir diferente. Jesus, ele bem falou sobre isso, Mateus no capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Jesus, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem o quê? Prudente, sensato, sábio, inteligente. Porque, irmão, a mulher e o homem que meditam na palavra de Deus e pratica é inteligente, é sábio, é prudente, é sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Toda a vida do cristão, ela está edificada sobre algo. Aqueles que a sua vida está edificada sobre a palavra de Deus, sobre o cumprimento, a prática da palavra de Deus, eles vão obter sucesso em tudo. Eles irão ser abençoados por Deus em tudo. E continuando, Jesus continua: e todo aquele que ouve essas minhas palavras, o quê? Até a pessoa até abre a Bíblia, passa, e não as pratica, será comparado a um homem insensato. O que é? Um burro, um burra, louco, louca, insensata, insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, tudo que veio contra a casa do primeiro homem, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essas pessoas que apenas abrem a Bíblia, até tentam meditar, essas pessoas, elas conseguem até disfarçar que são crentes. Essas pessoas conseguem ficar até 1 ano na casa de Deus, 2 anos na igreja, 3 anos. Algumas chegam até cantar no grupo, umas chegam até cantar louvores, umas até, tem alguns casos que chegam até pregar. Essas pessoas conseguem fingir bem. Mas, meu irmão, mas quando vier a chuva, quando transbordar os rios, quando vier o vento, não vai haver estrutura na casa desta pessoa, vai desabar, não vai conseguir resistir. A casa pode ficar
em pé enquanto a chuva não vem, enquanto o rio não vem, ela está em pé, está bonitinha, está cantando, está pregando, está no grupo, está indo na igreja, está uma benção. Mas aí forma o céu se fecha, vem a chuva, vem o vento e vem os rios e dão com força sobre aquela casa, e a casa cai. A pessoa, ela volta para o mundo, ela volta para a perdição, o seu nome é apagado do livro da vida, ela perde a sua salvação e começa a fazer de vez as coisas que agradam a Satanás. Mas aquele que medita na palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, tenha um cuidado de praticar a palavra de Deus. Pode vir o que vier, esta pessoa permanecerá de pé, porque a base desta pessoa é a palavra de Deus. O caráter desta pessoa está firmado na palavra de Deus. Esta pessoa, ela pode receber prosperidade que não vai se desviar. Essa pessoa pode receber elogios e poder que não vai subir a cabeça, porque o seu caráter está provado pela palavra de Deus. Esta pessoa, ela pode estar em qualquer lugar, ela não vai se desviar, porque ela está firmada sobre a palavra de Deus, meu irmão. Ela pode encontrar todo tipo de pessoas diante dela, ela não sai do espírito e entra na carne, não, porque o caráter, a personalidade dela está firmada na palavra de Deus. Em todo lugar onde você vê esta pessoa, é um cristão, é crente, todo lugar é crente, todo lugar. É uma bênção esta pessoa. Você olha para esta pessoa e você diz, se parece com Jesus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Então, se eu medito na palavra e cumpro a palavra, eu vou me parecendo com Jesus. A Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, somos gerados de novo e nos tornamos a imagem de Jesus. O quão parecido ou quão parecido você é com Jesus? Você parece com Jesus? Hã? Parece com Jesus? Jesus falaria as palavras que você fala? Imagine Jesus falando as palavras que você fala. Jesus assistiria o que você assiste? Imagine só Jesus sentado assistindo o que você assiste. Jesus iria nos lugares que você vai? Jesus trataria as pessoas da maneira como você trata? Jesus pensaria da maneira como você está pensando? O quão parecido ou quão parecida você é com Jesus Cristo? Por aí você sabe, será que eu estou meditando e cumprindo a palavra de Deus? Eu preciso mudar. Porque nos portais celestiais só irão passar aqueles que se parecem com Cristo. Figuradamente, vem um que não se parece com Jesus. Deus falará, não, você não pode entrar. Por quê? Porque você não se parece com os outros. Você não se parece com meu filho. Você não é meu filho, você é um impostor, você é uma impostora. Você não se parece nada com ele. Você ficará de fora. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha nos conceder forças para que nós cumprirmos a sua palavra. Em nome de Jesus, receba esta palavra de Deus. Receba força, ânimo e alegria da parte de Deus para obedecer a palavra do Senhor, para se parecer com Jesus Cristo. Voltando ao texto do livro de Josué, nós já falamos sobre os 2 passos, mas é 3 passos. O primeiro passo que nós falamos aqui, meditar. O segundo passo, fazer. O outro passo e o último está no início do versículo. Não cesses de falar deste livro da lei. Toda pessoa que ela medita, toda pessoa que ela age de maneira idônea à palavra de Deus, ela sente um imenso desejo também de falar. O próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, Jesus diz: a boca fala do que está cheio o coração.
Por isso que eu não acredito quando a pessoa diz: o meu coração está cheio da palavra de Deus. Essa pessoa, ela não tem a palavra de Deus nos lábios. Não, o seu coração não está cheio da palavra de Deus. Aquele que tem a palavra de Deus dentro dele, ele sente um ardente, meu irmão, não um desejinho, não um desejo pequenininho, não. É um ardente, intenso desejo de pregar a palavra de Deus, de evangelizar, de anunciar, de aconselhar pessoas com base na palavra de Deus. E este é um passo imprescindível, porque tem pessoas se esquecendo deste terceiro passo. Lembra que eu falei? São passos, são ordens simultâneas. Não adianta você meditar, agir, e a palavra não está nos seus lábios. Você está sendo um crente negligente. E Deus deu essa ordem a Josué: Josué, você vai meditar, viu? Você vai fazer também. E você vai falar. Você não vai cessar de falar da minha lei, meu irmão. E nós precisamos, porque quando em casa eu me assento e vou meditar na palavra de Deus, Deus está falando comigo e eu estou colhendo o quê? Os frutos. Eu estou colhendo o quê? O pão. Agora, quando a palavra de Deus está dentro de mim, a minha boca se abre para eu oferecer os frutos que eu colhi durante a minha meditação aos necessitados. Para eu pegar o pão que eu recebi quando eu meditava na palavra, para eu pegar este pão que eu recebi e partir aos meus irmãos que necessitam também. Eu não posso deixar de falar da palavra de Deus. O cristão verdadeiro, em todo lugar, ele faz um púlpito. Em todo lugar ele faz um púlpito. No trabalho ela fez um púlpito, ele fez um púlpito. Como assim, irmão? No trabalho, entre os colegas, ela e ele falam da palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Evangeliza. Na escola, dentro da sua sala, ela colocou um púlpito. Como assim, irmão? Ela prega a palavra de Deus para os colegas. Aconselha os colegas conforme a palavra de Deus. No trabalho, na escola, em casa, aonde está os seus púlpitos? Você já colocou algum púlpito em algum lugar? Já colocou? Algum púlpito? Irmão, não coloquei nenhum púlpito, então comece imediatamente a colocar o púlpito. Esta é a igreja que Jesus ele quer. Não é a igreja que tem um púlpito apenas no salão de reuniões da igreja, mas é uma igreja que tem os seus púlpitos em vários locais, em vários lugares, meu irmão. Porque tem pessoas que não virão, nós que teremos de ir ao encontro delas. Quem sabe tem pessoas no teu trabalho que Deus quer fazer uma obra na vida daquela pessoa através da sua vida, mas Deus está esperando você colocar o púlpito seu lá, colocar o seu púlpito lá e pregar para aquela pessoa. Quem sabe há pessoas na sua escola que serão salvas, receberão a obra maravilhosa de Deus através da sua vida. Olha o irmão Marcelo, ele está viajando, que ele está trabalhando, mas eu ganhei ele para Jesus. Ele foi o meu colega na 5ª série. E eu aconselhando, convidando, ele veio para a igreja. A gente era de outro ministério. Ele participou do grupo de jovens. Chegou um momento que ele se desviou, ele se afastou da presença de Deus. Nós já estávamos aqui. Lá ainda, se não me engano, ele se afastou da presença de Deus. E aqui ele já não vinha, porque ele já não estava mais na presença de Deus. Mas eu nunca deixei de orar pela vida dele. Nunca deixei de encontrá-lo. Falei: Marcelo, vamos para a igreja. A gente passava, ele ficava ali na Tiradentes, ali em um comércio. A gente passava e falava: Marcelo, para a igreja, hein? Você sabe o que Deus ele tem na sua vida. Você sabe o que Deus tem para realizar na sua vida. Deus vai cobrar de você. Falando e orando. Inclusive teve um propósito aos domingos aqui, que era
Esqueci o nome do propósito, era salvação de almas. Eu quero almas, alguma coisa assim. Deus me mandou fazer. Eu fiz 7 dias aqui com a igreja. E eu disse aos irmãos, acho que alguns irmãos lembram. Eu falei, irmãos, vocês vão escrever o nome das pessoas que vocês querem que Deus faça a obra. E todo domingo nós vamos orar e clamar por isso. Foi uma benção. Eu escrevi o nome dele lá. Amém. Deus fez a obra. Hoje ele está na casa de Deus, na presença de Deus, irmão. É através da nossa vida que Deus irá agir na vida de outras pessoas. É através da nossa vida. Há muitas pessoas que têm uma vontade imensa de pregar na igreja, não é? De pegar o microfone, de pregar na igreja. Irmão, isso aqui é bom, mas não é tudo. Coloca o púlpito lá na sua casa, na reunião em família. Coloca o seu púlpito lá no teu trabalho, na escola, no colégio, esteja onde for. Coloca o teu púlpito lá e começa a falar a palavra de Deus. E Deus vai fazer a obra. Mas Deus fará a obra se você estiver apta para ser instrumento de Deus. Por isso é necessário você meditar. Por isso é necessário você cumprir a palavra de Deus. E então falar. Quando eu medito na palavra de Deus, eu sou o quê? Sondado pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai mexendo dentro de mim. Quando eu cumpro a palavra de Deus, eu estou sendo o quê? Possuído por Deus. Eu mostro que eu estou sendo possuído por Deus. Deus está me possuindo. Irmão, a pessoa endemoniada, que os irmãos, não sei se os irmãos já viram, teve um caso de uma moça endemoniada, a gente estava orando por ela, a moça entortou tudo. Não sei se vocês já viram aqueles filmes de terror. A moça, ela fez assim para trás, assim, ela colocou a mão assim, virou a cabeça e andou assim, aquela coisa horrorosa. Na casa dela nós oramos. Ela estava possessa de demônio. E aquela moça era assim, magrinha, mas tinha uma força, meu irmão. Uma força nós segurando, sai demônio, sai Satanás. Ela estava possuída por Satanás. Outro caso bíblico. A Bíblia diz que havia em Gandara os endemoniados, loucão. Os caras quebravam corrente, os caras batiam em todo mundo, ninguém dava jeito, porque eles estavam o quê? Possuídos por demônios. E aqueles que são possuídos por Deus, será que não poderão fazer coisas maiores que essas? Será que se nós não formos possuídos por Deus, nós não iremos realizar obras grandes também, meu irmão? Nós iremos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós iremos impor as mãos sobre os oprimidos e eles serão libertados. Nós abriremos os nossos lábios para pregar a palavra de Deus e pessoas serão salvas, pessoas serão transformadas. Quando eu medito, eu sou sondado pela palavra. A palavra entra. Quando eu compro, eu sou possuído pela palavra. Agora, quando eu falo, estou sendo usado por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Esta noite, meu irmão, eu te pergunto: você quer ser usada por Deus? Você quer ser usado por Deus? Seja da maneira como Deus quer, seja da maneira como Deus escolheu para você. Você quer ser usada por Deus, quer ser usado por Deus. Você quer ter uma relevância no reino de Deus. Você quer dar esses 3 passos e possuir a terra prometida. Em nome do Senhor Jesus, se coloque sobre seus pés. Se coloque sobre seus pés, em nome de Jesus Cristo. Porque esta noite o Espírito Santo de Deus nos conscientiza sobre estas coisas. Porque é você que Deus ele quer usar. É você que Deus quer levantar neste mundo. É você que Deus quer ungir. É você que Deus quer enviar. É você que Deus quer usar para mudar a situação de casamentos. É você que Deus quer usar para mudar a situação de famílias. Quem sabe há pessoas, meu irmão, internadas em hospitais, enfermas, só esperando você chegar e colocar sua mão. Só esperando você falar: em nome de Jesus eu ministro a cura.
Quem sabe não tem pessoas, meu irmão, já nas últimas, e só está esperando você chegar e fazer o apelo. Aceita o Senhor Jesus, Ele tem misericórdia de ti. Não importa se você está nos últimos momentos da vida, Ele te perdoa. Ele não guarda mágoa, rancor, Ele perdoa, Ele é bom. Quem sabe não é pessoas vivendo no mundo da prostituição, da idolatria, e só estão esperando você, mulher, você, homem. Quem sabe? Se nós hoje não dispormos o nosso coração para sermos usados por Deus, virá uma grande cobrança da parte de Deus. Deus, Ele vai cobrar de você. Deus, Ele vai cobrar de você. Então é momento de quebrantamento de coração nesta noite, porque Deus, Ele fala com você. Em nome de Jesus, enquanto as irmãs louvam, quero que você feche os teus olhos em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus paira sobre a igreja nesta noite. O Espírito Santo de Deus perscruta o nosso coração, esquadrinha o nosso entendimento. O Espírito Santo de Deus vira ao avesso o nosso coração. O Espírito Santo de Deus, através deste ensino, aquebranta o teu coração. Aleluia. Peça ao Senhor Deus, me usa. Peça ao Senhor Deus, muda a minha vida. Peça, Ele é bom. Peça a Deus, Deus me transforma. Faz sua obra na minha vida, Deus. Tem misericórdia de mim. Fala com Ele. Em nome de Jesus, ore ao Senhor Jesus. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Nós queremos. Aleluia. Da maneira que te agrade em qualquer hora, em qualquer Quero ser usada, Senhor Jesus. Quero ser usada. Me possui. Aleluia, em nome de Jesus. Você crê no batismo Espírito Santo? Você crê? Então comece a orar e comece a pedir. Vai que Ele quer te batizar nesta noite. Vai que Ele quer lhe fazer falar em línguas estranhas nesta noite. Vai que Ele quer lhe capacitar nesta noite, lhe dar um dom, um ministério. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então peça. Usa-me, Senhor. Usa-me, Peça ao Senhor, me usa. como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora, Senhor. hora e em qualquer Estamos disponíveis na escola, no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Aleluia. Usa, Senhor. Usa-me. Usa teus filhos aí. Cante ao Senhor Jesus. Em forma de oração, cante ao Senhor. Canta, peça ao Senhor. Transforma, peça. Peça a Ele, enche-me. Enche-me. Usa-me. Sonda-me. Quebranta-me. Aleluia. Transforma-me. Enche-me. Usa-me. Sonda-me. Quebranta-me.
Jesus. Toma minha vida, toma meu corpo, toma minha alma, toma meu espírito, toma minha mente, toma o meu coração, toma minha vida, toma minha casa, toma minha família, toma tudo, Senhor, tudo é teu. E usa-me, Pai, em nome de Jesus. Eu quero ser farol. Fala com o Senhor, eu quero ser farol, Senhor. Eu quero ser ponte, eu quero ser avivo, eu quero ser flecha, eu quero ser instrumento. Enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. É você que Deus ele quer usar. É você que o Espírito Santo de Deus quer possuir. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus e Pai. E viemos chegar nesta profundidade, nesta intimidade.